até porque o dia hoje está meio corrido, então a gente colocou equipe HC FINUSP, tá? Porque a gente acha que, para o pessoal que não conhece, aqui é o Instituto Central, esse instituto se transformou num instituto todo para a Covid, a obstetrícia fica aqui no 10º andar, né? Hoje a gente tem a nossa ala Covid aqui no 10º andar, do lado de cá. E aqui é o Hospital Universitário e a Faculdade de Medicina. A paciente que eu vou compartilhar com vocês é a VR, 31 anos, casada, negra, natural e procedente de São Paulo, iniciou o pré-natal com 23 semanas. Quando ela teve Covid, ela já tinha realizado 6 consultas de pré-natal. Uma paciente com diabetes gestacional, com hipotireoidismo subclínico, usando levotiroxina 100 microgramas por dia, um BAVT congênito, usando então marca-passo, negava vícios e alergia medicamentosa. É uma paciente tercigesta, com 2 abortos anteriores, 35 semanas e 1 dia. Os abortos aconteceram em 2018 e 2019, ambos sem curetagem. Fez a primeira ultrassonografia com 6 semanas e 2 dias, não sabia. Ela, em 9 de abril de 2020, então bem no comecinho da história do Covid aqui, uma paciente que acompanhava com a gente no pré-natal, ela procura aqui por uma síndrome gripal com início dos sintomas há 4 dias, com queixa de mialgia, astenia, febre aferida, de 38,3 e anosmia. Evoluiu com tosse seca, piora da sensação de dispneia há 3 dias, o marido com sintomas semelhantes, porém afebril. Na admissão, ela apresentava taquicárdica, taquipneica, sem outros sinais de desconforto respiratório, não referia dispneia, cansaço, mas tinha essa taquipneia, saturação de O2 de 97 em ar ambiente, e a gente fez uma glicemia capilar com um valor de 128, pelo antecedente dela de diabetes gestacional. Não tinha queixas obstétricas, perdas vaginais, sangramento ou sintomas urinários, e referia uma boa movimentação fetal. Os dados dela de internação de exame físico, né? Então, o que chamava a atenção, o IMC de 35, uma frequência cardíaca de 120, uma frequência respiratória de 30, e a saturação, essa que eu já tinha falado para vocês, de 97. Além disso, não tinha outras alterações da parte cardíaca, pulmonar, tudo bem, sem edemas, uma altura uterina de 35, né, compatível com a idade gestacional, tônus uterino normal, BCF presente, apresentação cefálica, dorso à esquerda. Na vitalidade, a admissão, um ILA de 14, um Doppler normal, cardiotoque ativo, que deu um perfil de 10 em 10. Se a gente colocar isso em relação aos dados que a gente tem e em relação ao que a gente vê no nosso manual, o que a gente tem de critério aqui importante, né, para pensar na internação, frequência respiratória acima de 30 e a frequência cardíaca acima de 120. Diagnóstico, síndrome gripal com suspeita de Covid, uma gestação tópica única de 35 semanas e 1 dia, e a conduta nesse momento foi monitorização materno-fetal, mantém a paciente sem O2, né, por enquanto, porque estava saturando bem, mas por que ele está aqui escrito na conduta por enquanto? Porque já chamava um pouco a atenção a frequência respiratória. Solicitar exames laboratoriais, tomografia, a reconciliação medicamentosa, então ver se os medicamentos que ela estava tomando, se estava tudo bem e se estava fazendo uso corretamente. Perfil glicêmico simples, nós iniciamos o oseltamivir e internamos em enfermaria. A tomografia revelou múltiplas opacidades pulmonares em vidro fosco, menos de 50%, com distribuição multifocal bilateral, pedromínio periférico e posterior, maior extensão para o lobo inferior, e aí na tomografia naquele momento, né, que hoje já vem um pouco diferente, aqui é de 2020, desculpa, já vinha aqui
possibilidade de Covid entre os diagnósticos diferenciais. Além disso, a telectasia laminar, derrame pleural laminar bilateral, linfonodos aumentados e tinha um suave de orofaringe que foi feito nesse dia e que deu um SARS-CoV detectado. De exames de rotina, aqui a gente tem ureia e creatinina normais, o que chama atenção para a gente é esse dedímero de 3,262, os outros exames todos normais. Essa paciente, então, internou no dia 9, no dia 10, ela, às 22 horas, ela evoluiu para um trabalho de parto prematuro, a gente chamou a equipe de cardiologia para reprogramação do marca-passo, né? Ela foi para um parto vaginal, recém-nascido nativivo, 2,750, APGA 999, anestesia de duplo bloqueio e retornou para a enfermaria. Isso foi às 22 horas. Na madrugada, então, de 11/4, então, a gente colocando aí 4 horas e meia depois disso, ela começa a apresentar saturação de O2 de 89 e foi iniciado o catéter de O2. A saturação, então, com o catéter subiu para 97. Em 12 de abril, 7º dia de início de sintomas, ela começa a ter piora da dispneia e da taquipneia, associada à tosse, agora uma tosse produtiva, com expectoração hialina e coriza, mantém saturação de 94, com catéter 2 litros, porém, quando ela conversa, ela apresenta uma queda da saturação para 90, especialmente depois de episódio de tosse. Ela tem de alteração aqui, né, então essa saturação de 94 chama um pouco a atenção. Lembrando que aqui ela já é puérpera, então a nossa margem, ela se estende um pouco mais, a gente aguenta um pouco mais essa saturação aqui, e a frequência respiratória aqui de 32. Murmúrio vesicular presente, só que com crepitação bibasal. Neste momento, pela tosse produtiva, se pensa na possibilidade de uma infecção, e se entra, então, com azitromicina, ceftriaxone, e como ela já estava em uso do catéter, também foi entrado com enoxaparina profilática. No dia 13 de abril, ela, 8º dia de início de sintomas, ela mantém a queixa de piora da dispneia, associada à tosse seca, e aí o catéter já estava aqui em 4 litros, né? A saturação ainda boa, com a frequência boa, mas ela fala que tem mais dispneia, mas quando a gente avalia, ainda tudo sob controle. 14 de abril, no 9º dia de início de sintomas, 1h30 da manhã, a paciente com queixa de pré-síncope, dispneia ao se levantar, frequência respiratória de 40, saturação de 85, com catéter nasal de 5 litros. Nesse momento, a gente contou e conta ainda com um time de resposta rápida, né, que é como tem vários hospitais, né, código amarelo, código azul, que a gente chama um time para ajudar a avaliar essa paciente. Nesse momento, a gente faz uma gasometria arterial e a gente troca, então, o catéter nasal de O2 por uma máscara de Venturi, né, a 5 litros de O2. Uma coisa que mudou um pouco é que hoje a gente não utiliza mais máscaras com menos que 10 litros de O2, porque quando a gente usa menos do que 10 litros, a gente pode promover retenção de CO2, né? Neste momento aqui, ela estava com uma PaO2 de O2, que é uma relação, né, boa, 217, PCO2 boa também, mas a frequência respiratória um pouco elevada e a saturação aqui no limite, né? Lembrando que essa gasometria aqui é antes da gente trocar pelo Venturi. A paciente, isso foi a 1h30 da manhã. 2h30 da manhã, a saturação cai para 88, já com a máscara de Venturi, aqui a máscara já estava com 8 litros, e a frequência respiratória de 40. Nova gasometria, a relação
que é dividir o quanto a gente tem da PA de O2 pelo FI de O2, que aqui é 35%, uma relação já caindo, né? E a PCO2 ainda mantida num valor adequado, e foi solicitado a vaga de UTI. Queria chamar a atenção para vocês que hoje o que a gente orienta? A gente orienta a solicitação de vaga de UTI já no momento onde o catéter de O2 chega a 5 litros. Porque o que a gente vê é que pode acabar piorando mais rápido, e a gestante ou a puérpera com máscara já deveria estar num ambiente de terapia intensiva. Ainda ficou um pouco mais a gente acabou solicitando, então, essa vaga às 2h30 da manhã. Rosana, às 4. Oi? Só um minutinho. Por favor, eu acho que a Cíntia começou a compartilhar a tela e desapareceu a sua. Então, peraí. Na verdade, a sua aparece um dos quadros. Então, por enquanto a Cíntia não descompartilhar, a gente tem que procurar o seu ícone com a apresentação e fixar nele. É uma outra opção. Enquanto... Eu tirei aqui. Cíntia, você consegue tirar seu compartilhamento? Obrigada. Acho que deu? Não, para mim... ainda. O meu está compartilhando. Tá. Não, você está e ela também. Ela precisava parar, porque... Não sei se a Karen consegue interferir aí, Karen. Gabriel, o meu está aparecendo como tela cheia, se escolher lá ele ou não? Aparece como tela cheia, mas eu tenho que achar o seu ícone. Ah, não, agora eu acho que deu. Voltou. Voltou? Vamos lá, vou tentar de novo. Onde a gente estava? Eu vou voltar nesse aqui. Isso. E tudo bem? Mas continua ainda sem projetar. Está projetando para você, Sueli? Eu estou tendo que fixar a tela. Então, é que assim, eu estou vendo no computador, eu vejo a apresentação da Rosana, mas não como... Como apenas uma outra pessoa. Eu saí e agora eu vou entrar de novo, ver se vai dar certo. Deu certo, Rosana. Deu? Ok. Certo? Então, só para a gente ver rapidinho, né? A 1h30, a saturação, a frequência respiratória caiu para 40, aumentou para 40, a saturação caiu para 85, o paciente estava com catéter de O2, a gente chamou o time de resposta rápida, o time de resposta rápida orientou a gasometria arterial, que é essa aqui que está aqui embaixo, né? Neste momento ela estava com catéter de 3 litros quando a gente colheu, passou para a Venturi, mesmo passando para a Venturi, a saturação continuava baixa, 88, e a frequência respiratória alta. E aí a gente solicitou a vaga de UTI. Lembrando que daqui para cá, a gente tem um intervalo de tempo de 1 hora. Então, mostrando como é que pode evoluir rápido um quadro de uma gestante ou de uma puérpera. Ela ainda ficou ainda há algum tempo, né, até as 4 da manhã, ela ainda estava na enfermaria e teve uma nova piora, mesmo com a Venturi a 35%, e a gente passou para a Venturi a 50%, né, que significa o quê? Que a gente está ofertando uma quantidade maior de oxigênio, e aí ela estabilizou um pouco aqui com uma frequência ainda de 35 e uma saturação de 92. E aí ela chega, então, ela é admitida na UTI. Na UTI, ela tem movimento plurivesicular presente, diminuído em base, taquidispneica com a Venturi a 50%, e aqui a gente tem um recurso que é o catéter nasal de alto fluxo. Então, ela foi para o catéter nasal de alto fluxo, com um fluxo de 24 litros, com uma FI de O2 de 55, melhorando o conforto respiratório e conseguindo até se alimentar. Na noite do dia 14, né, ela estava estável, sem droga vasoativa, confortável, mas o catéter aqui, a gente já estava com 36 litros, mas a frequência respiratória aqui já bem adequada.
isso no dia 14, né, ela vai se mantendo, então, com esse catéter de alto fluxo, até que no dia 17, ela passa a ter agitação psicomotora, quadro de ansiedade. Por volta das 22 horas, ela tem uma piora do desconforto respiratório, com uma taquipneia, uma frequência aqui de 56. Passa a utilizar musculatura acessória, fúrcula, supraclavicular, batimento de asa de nariz. A saturação passa a oscilar de 82 a 92, mesmo com o catéter nasal de alto fluxo em fluxo máximo, e a FiDO2, que é o percentual de oxigênio que a gente está oferecendo, de 90%. Passou a ter também uma taquicardia sinusal, com uma frequência cardíaca máxima de 150. E aí, nessa situação, a gente optou pela intubação orotraqueal, que foi feita sem intercorrências. Quando a gente começa a ventilação, a gente entra sempre com FiDO2 de 100%, um PIP de 10, uma pressão de suporte de 12, e aí ela passa, então, a ser sedada com fentanil e midazolam. E aí, evolui, então, com uma saturação a gente fez adenosina também, por conta dessa taquicardia dela, uma frequência cardíaca de 134, frequência respiratória ainda alta, e apresenta aqui, neste momento, uma hipotensão, deixando a gente mais preocupada em relação a essa situação, mas lembrando também que aqui ela está com uma frequência bastante elevada. Acho que aqui, alguns pontos importantes, né, para a gente estar colocando essa evolução, que pode ser rápida, e lembrar que se a gente não tem a possibilidade de estar usando o catéter nasal de alto fluxo, o passo a seguir que a gente tem da máscara seria a intubação. Então, acho que é um ponto importante, né, para a gente estar levando em consideração. Então, aqui a gente teve uma situação que a gente ficou do dia 14 ao dia 17, né, conseguindo controlar essa paciente com catéter de alto fluxo, mas se ele não estiver disponível, a gente tem que pensar nessa possibilidade. No dia, então, ela foi intubada, né, no dia 17, dia 19 ela mantém-se estável hemodinamicamente, padrão respiratório estável também, durante os 2 dias de intubação e ventilação mecânica. Ela passa, então, a gente passa, então, a desligar essa sedação, ela fica, então, com parâmetros mínimos de ventilação, a partir daí, a gente reduzindo a sedação, ela recupera nível de consciência e a gente opta por extubação. Essa extubação aqui, apesar da gente ter feito essa extubação neste momento, no dia 19, é uma extubação que a gente, depois avaliando, a gente até considera que pode ter sido feita de forma precoce. Por quê? Porque a gente conseguiu extubar, mas ela precisou ainda de catéter nasal de alto fluxo do dia 19 ao dia 22, né? Isso a gente estava bem no começo, então hoje a gente tenta esperar um pouco mais para a paciente já da extubação conseguir ir direto para catéter nasal mesmo. Então, isso é outra coisa que mudou um pouco também. E aí a gente tem, para finalizar o caso, né, do dia 22 ao dia 28, ela evoluiu estável clínica e hemodinamicamente, sem piora dos sintomas respiratórios, ainda fez uso do catéter de 22 a 26, a gente foi fazendo um desmame progressivo, e no dia 28 ela teve alta com a prescrição da enoxaparina para ela, para utilizar em casa até 42 dias após o parto. Eu escolhi esse caso para trazer, tem alguns outros casos que tem até algumas coisas um pouco diferentes que a gente faz aqui, mas eu quis trazer um caso onde a gente pudesse olhar a progressão mesmo da complicação, né, e para reforçar um pouco que a gente não deve retardar a intubação,
né? Então, sim, a gente não quer fazer o que fazia no começo da pandemia, que saía entubando todo mundo, né? Então, no começo, na China, chegava, entubava, até como uma maneira de dar uma segurada na pandemia mesmo, né? Porque todo mundo tem medo de ir na UTI e pegar a Covid, mas talvez uma UTI onde todo mundo está entubado é o lugar mais seguro do mundo, né? Porque ali você, na hora da intubação é ruim, mas depois que está entubado, você não tem vírus escapando para lugar nenhum, né? Então, eu quis trazer para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Professora Suê, faça as honrarias da casa, então, por favor. Rosana, muito obrigado por esse caso, viu? Assim, tá bem ilustrativo, foi um caso que, assim, quem está aqui assistindo, eu acho que vai ter um aprendizado grande sobre progressão de ventilação, né, sobre aspectos de assistência, né, obstétricas. Então, assim, muito obrigado pela escolha do caso, viu? Rosana, muito obrigada, né? Eu acho que as pessoas que estão participando, hoje a gente tem a honra de ter a professora Rosana aqui, apresentando esse caso, e estou eu e o Gabriel aqui para discutir, né? Então, imagina, a professora Rosana, ela em si já traz a discussão do caso. E a importância dessas reuniões tem sido realmente a gente esmiuçar os casos e aprender com eles, né? E aí eu queria perguntar aqui, Rosana, então, nesse caso, essa paciente foi atendida lá em 2020, essa paciente tinha fatores de risco, né? Ela tinha uma obesidade e tinha também um diabetes, não era isso? Isso. Então, se fosse hoje falando de novo da vacina, felizmente, independente de onde ela estivesse, ela seria vacinada, né? Porque por mais que eu acho que a gente veja os casos, o que eu vejo é assim, algumas coisas vão depender muito do manejo e outras, mesmo manejando bem, a paciente tem um desfecho ruim. Então, a vacina é o que a gente tem que fazer, a solução para que a gente diminua a mortalidade. Não é isso, Rosana? O que você acha? Eu acho que a gente precisa insistir mais, né, na história da vacina, né? O grupo, pelo menos, se os estados que não estiverem vacinando quem não tem comorbidade, né, que a gente vacine as com comorbidade que já estão no plano, né? O Gabriel falou uma coisa que é bem importante, né? Que a gente vá caminhando em cada um desses. Se é possível com comorbidade, que a gente vacine todas com comorbidade, né? E depois aí todas as sem comorbidade, a gente vai caminhando com essa situação, né? Acho que tem que facilitar, né? Todo mundo falar com as regiões, então que todo mundo aqui também assuma meio um protagonismo de ir atrás das secretarias dos municípios e dos estados, né, para estar cobrando que a gente consiga avançar nessa vacinação, porque é complicado, né? Eu concordo com a Rosana, né? E eu vou só adicionar um detalhe, você me permite, Suê? Posso só colocar? A gente, às vezes, fica correndo atrás de comorbidade para as pacientes, nos locais onde que não tem, mas não é incomum, pelo menos em algumas regiões que eu tenho discutido, que as pessoas, às vezes, não lembram que a obesidade é um fator de risco, e elas não calculam o IMC. Então, se na sua região você tem as pacientes que vão vacinar só com comorbidade, atentem para o IMC, que nós temos um grande número de pacientes com IMC que preenchem critérios para serem vacinados em grupo com comorbidade, né? E, obviamente, se você estiver numa região que suas pacientes, que já é possível vacinar as pacientes sem comorbidades, eu acho que a discussão aqui que a Suê levantou, a Rosana reforçou, é que faça essa vacinação. O momento não é favorável, né? O risco-benefício pende muito a favor da vacinação nesse momento da pandemia em nosso país. A gente não pode deixar passar isso, né? Desculpa, Suê. Não, perfeito. E aí um outro ponto que a gente sempre fala é em relação, assim, a fazer a momento da resolução do parto. Nesse caso, Rosana, a paciente entrou em trabalho de parto espontaneamente e ela estava com um quadro, pelo que eu entendi, moderado quando ela chegou, né? E aí eu queria perguntar, assim, para você falar um pouquinho, se ela não tivesse entrado em trabalho de parto, qual seria a conduta se ela tivesse caminhado para
para essa piora do quadro, como que seria o manejo aí da gestação, em relação à resolução? A Sueli falou, eu vou dizer para vocês que eu fiquei em dúvida. Eu tinha um outro caso aqui meio pronto, né? Que depois até dá para mostrar alguns detalhes para vocês, porque assim, se a paciente entra em trabalho de parto, obviamente a gente não vai inibir o trabalho de parto, né? Porque para entrar em trabalho de parto algum paciente com Covid é porque o quadro está grave, né? Mas não necessariamente tem que ir para uma cesariana. Né? Então, ela teve um parto via vaginal, que é o melhor para ela, um parto normal, que é o melhor para ela, até pensando em inflamação, pensando em tudo isso, né? Se ela chegasse para a gente se ela não entrasse em trabalho de parto prematuro, a gente tentaria, com 35 semanas, provavelmente nasceria na hora que a gente intubou. Porque acima de 34 semanas, a gente tem pensado em fazer o parto na hora da intubação. Abaixo de 34, não. Mas hoje, para a gente, é uma grande dúvida se ela não acaba piorando por conta do evento do parto. Né? Então, a gente tem segurado o máximo que a gente pode aqui. O outro caso que eu tinha selecionado é uma gestante nossa, eu acho que é a gestante nossa que mais pronou, né? Ela pronou 8 vezes. Ela chegou para a gente com 21 semanas, né? Mas eu achei que teria menos utilidade do que os outros. Talvez a única coisa que eu possa compartilhar depois para mostrar um pouquinho para vocês é o comparativo da paciente supinada e pronada, como é que fica a diferença da gaso, né? Essa gestante, ela ficou com a gente na UTI até 27 semanas, depois ela ainda ficou 2 semanas internada aqui na enfermaria, né? E agora ela está com 35 semanas e 4 dias, já era uma hipertensa crônica e a gente a internou faz 1 semana, porque ela fez uma pré-eclâmpsia superajuntada. Então, e a conduta nossa aqui, mesmo na pré-eclâmpsia superajuntada, é chegar a 37, né? Então, nós estamos indo e ela falou que ela ficou extremamente frustrada, porque o que ela pensava era ter o parto dela com 40. Mas ela aceitou os 37, então nós estamos... Eu acho que ela está feliz com a situação dela, Rosana, você não acha? Que coronárias! Não, então, nós estamos agora com... Ela tá seguindo, né? É uma paciente super querida, né? De todo mundo. E aí, só para mostrar um pouquinho para vocês... eu acabei não colocando esse caso, né, mais porque eu acho que tem algumas coisas que não são muito disponíveis para as pessoas fazerem, mas aqui, na posição supina, né, como é que é essa relação PF que a gente fala, é a PO2 dividida pela FiO2, que é o quanto a gente está dando de oxigênio. Então, aqui, antes da prona, uma relação de 133, pronou foi para 171. E mesmo a gestante, mesmo ela respondendo pouco a prona, a gente continua pronando porque melhora, né? E aí depois ela teve uma outra pronação aqui, com uma relação de 153, aí aqui já respondeu menos, mas olha que a gente já está com uma FiO2 menor, né? Quando a gente tem valores muito altos aqui, a gente acaba levando a lesão pulmonar, então a gente sempre trabalha tentando diminuir. Aqui chama a atenção da PCO2 dela muito alta, mas como o feto era pequeno, a gente conseguiu melhorar um pouco. E nessa paciente, a gente usou uma coisa que a gente teve acesso aqui, que é a tomografia de impedância, né? Então, a tomografia de impedância, para vocês darem uma olhada, esse azul aqui é o pulmão inflando, né? Então, a gente conseguiu acertar o respirador por como estava inflando este pulmão aqui, né? Isso ajudou a gente. Então, depois que a gente usou a tomografia de impedância,
a relação foi para 211, 195, né? E aí a gente foi seguindo para vocês verem que é verdade, que é o cartãozinho de pré-natal dela, né? Então, 30 semanas e 2, 13,9 de PA, foi seguindo, aí com 34 semanas e 6, a gente internou ela, né? Aqui ela retornou ainda em uma semana, e depois a gente internou, aqui já estava com uma PA de 16/10, e aí a gente resolveu tá internando, e é um caso que a gente está seguindo aqui. Rosana, mas mesmo com essa pré-eclâmpsia, vocês não vão resolver, você vai manter internada e para ganhar em idade gestacional, é isso? Nós vamos, Suê, porque aqui no HC, a pré-eclâmpsia superajuntada, a gente leva a 37 semanas. Agora ela está controlada com uma PA 14,9, né? A não ser que ela tenha algum sinal de iminência de eclâmpsia, alguma coisa. Então, a gente vai seguindo a gestação até 37, né? Se alterar alguma coisa, a gente resolve antes. Mas não dão alta de jeito nenhum. Não, aí não dá para dar alta, né? Aí tem que ficar internada, vai ficar com a gente internada aqui, se Deus quiser, 2 semanas, uma já foi, né? Então, provavelmente semana que vem a gente está resolvendo. Rosana, eu não sei quantos obstetras e quantos intensivistas a gente tem aqui na reunião, mas para a gente que é obstetra, que nem diz o intensivez, né? Então, para você já ficou muito fácil essa relação PO2, FO2. Então, lembrando que ela tem que ser sempre quando é menor que 300, né? Quando ela fica maior que 300, quando ela fica menor que 300, isso significa que está ruim. Porque no ar ambiente a gente tem 20% de oxigênio, não é isso? Então, o que a gente inspira, o ar que a gente inspira tem 20% de oxigênio. Imagina a paciente estar com fluxo de O2, de entrada FO2 de... Quantos que você falou ali? Era muito alto. 90, tem 90. Estava 90%, Hoje tem até uma discussão, Suê, se a gente deve ultrapassar 80% de FiO2, porque, na verdade, o oxigênio também leva a lesão pulmonar, né? Então, por exemplo, se você tem que aumentar muito o oxigênio, você pode ser melhor considerar, por exemplo, ir para uma intubação, considerar pronar, e quando a gente tem essa relação da PO2 com a FiO2 menor que 150, aí teria a indicação de pronar. E a diferença é que quando você intuba, você leva o oxigênio de forma mais facilitada para a área de troca. E quando você progride, então, como você falou, é importante a gente dizer assim, quais os passos. A gente começa com catéter de O2, que vai no máximo, até hoje a gente mudou, né, para 5 litros, né, para tentar manter uma saturação até 95%. Se a gente não conseguiu, aí você vai para uma máscara não inalante, que é o Venturi. Depois o catéter nasal de alto fluxo. Depois o catéter nasal de alto fluxo, a gente tem catéter nasal que vai até 40 litros, tem outros que vão a mais, né, 60, chega no máximo daquele fabricante e aí vai para intubação. Aí utilizado? Oi? VNI. A VNI. A VNI a gente utiliza intercalando, né? Então, por exemplo, tá com a máscara e aí faz VNI, por exemplo, 3 vezes ao dia. Tá com catéter nasal de alto fluxo e faz a VNI. Qual é a ideia da VNI? A ideia da VNI é você tentar fazer um recrutamento alveolar. Então, você vai jogar um fluxo ali forte para tentar ver se abre um pouco mais esse pulmão. Às vezes responde super bem e às vezes não responde. Uma coisa só para tomar cuidado é a gente não ficar... por exemplo, se eu tenho que deixar alguém na VNI o tempo inteiro, já passou, eu vou ter que entubar. Né? Então, VNI é uma estratégia para recrutamento, mas não é uma estratégia de opção, né? Então, por exemplo, eu vou deixar alguém na VNI horas. Não dá. Já tinha que ter tudo. Então,
Então, eu acho que isso complica um pouco. Acho que o José Leir perguntou quando que a gente introduziu o corticoide, né? Sempre que inicia o O2. Iniciou o O2, entra com corticoide. A partir do 7º dia, né, Rossana? A partir do 7º dia. Rossana, uma pergunta agora. Esse caso seu, os casos que você apresentou primeiro, ela estubou muito rápido, igual você falou, né? Ela teve uma evolução ali que, apesar de você ter achado, pode ter sido precoce, ainda assim ela foi surpreendentemente muito bem, né? Como que você... A hora que vocês olham retrospectivamente, o que vocês acham que foi, assim, o ponto-chave para você reduzir esse tempo por exemplo, de intubação? Ou será que era paciente mesmo que estava numa condição talvez um pouco melhor? Ou vocês têm observado algum fator que fala assim, olha, esse momento de intubação é um momento que favorece? Porque a gente vê intubação de 7 dias, 14 dias, né? Por aí vai. Uma coisa que a gente tem discutido muito é, assim, não atrasar demais a intubação, né? Então, por exemplo, se você vê que com a máscara ali você não consegue manter essa saturação acima de 90, estou falando para quem não está gestante, né, da puérpera, você não pode ficar atrasando. Então, não dá para deixar alguém com saturação abaixo de 90, 2 dias, 3 dias. Por quê? Porque aí tem um outro detalhe que a gente fala muito pouco, que é a possibilidade que a gente tem de o próprio esforço que o paciente faz para conseguir inspirar e para conseguir receber esse oxigênio também leva a lesão pulmonar. Então, você acaba tendo lesão pulmonar por esse esforço respiratório importante. Na gestante, pode haver isso de uma forma mais rápida até, porque ela faz mais, ela já tem um esforço respiratório aumentado, né? Mas em qualquer paciente acaba acontecendo isso. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto, né? E uma coisa que eu até quis compartilhar com todo mundo, porque, assim, se essa paciente não tivesse catéter nasal de alto fluxo, ela teria ido para intubação no dia que ela entrou na UTI. E muitas vezes, nos casos que a gente acabou discutindo, a gente vê ali, assim, 2 dias, 3 dias da paciente na máscara, né? Valor alto lá, 15 litros, e você vê que não melhora a saturação, acho que a gente tem que intubar. Então, eu acho que não é aquilo de pôs o pé no hospital, precisou do catéter e intuba, né? Mas também não pode atrasar tanto. É a impressão que a gente tem. O catéter nasal de alto fluxo, ele tem sido colocado mesmo como uma das, vamos dizer assim, de uma terapêutica que ajuda demais para evitar intubação ou para, igual você disse, né? Retardar com segurança. Na verdade, a palavra não é nem retardar, né? É você ganhar um tempo de melhora de oxigenação e também de você conseguir ter uma resposta melhor. Um outro ponto também, Rossana, que eu acho que vale a pena a gente discutir o seguinte, agora invertendo, né, a Sue estava falando que era um intensivês, agora nós vamos falar o obstetrês para quem é o intensivista, né? O parto não trata COVID, né, como fazem outras doenças. Quanto menor a resposta inflamatória, melhor. Então, parto via vaginal tem menos resposta inflamatória. Quando a Rossana ela discute ali acima de 34 semanas, fazer o parto na hora que está intubando, é uma questão de risco-benefício para o feto, porque a gente tem que lidar com 2 indivíduos com interesses totalmente conflitantes, né? E uma criança com 34 semanas tem um prognóstico já bem melhor do que crianças abaixo de 34 semanas. Então, é importante até a gente ter esse conceito, né? Que, assim, o parto acima de 34 não é porque a gente acha que vamos resolver, vai ficar bom, não. Continua sendo ruim para a mãe, mas para o concepto, a gente também não pode simplesmente falar assim, não existe. Né, abaixo de 34, você ainda aguenta mais no peito, né, Rossana? Porque é prematuro. E sabe, Gabriel, a gente tentou, viu? Vou te falar que nós tentamos, tá? A gente tentou intubar e não resolveu. O que a gente percebeu? Né? A gente fez isso no catéter nasal de alto fluxo, a gente segura, tá? A gente segurou a gestante com 37 semanas no catéter nasal de alto fluxo. E ela não precisou intubar e ela saiu gestante. Tá? Saiu com 38, voltou com 40 para nascer. Né? Agora, na intubação, os 3 casos que a gente tentou intubar e não resolver, passou 1, 2 dias, acabou fazendo sofrimento fetal. Porque quando a gente tem um feto muito grande, ele não aguenta as variações de oxigenação.
né? Então, eu acho que isso também acabou levando a gente a tomar essa ideia, assim, sempre lembrando que a gente, para resolver, a gente tem que ouvir o intensivista, e o intensivista tem que dizer para a gente que aquela mãe aguenta ir para um procedimento, né? Exatamente. Também a gente não vai sacrificar a mãe, né? Não é uma escolha de proteger o feto e sacrificar a mãe, né? É um risco-benefício para os dois, né? Você tentar conciliar esses interesses conflitantes da melhor forma possível, né? Então, isso aí realmente é um ponto que obstetrícia agora, né, para os intensivistas, é uma coisa que esse é o nosso pensamento, né? Uma criança já com uma boa condição, né? Que você não sabe como que vai ficar, igual a própria Rosana falou, eles tiveram essa experiência de pouco tempo depois precisar de intervenção, fora o monitoramento também, que não deve ser fácil com essa paciente, especialmente pronando, né, Rosana? Porque essas gestantes vão para a pronação, né? Vão, E aí mesmo, a gente tem uma maca aqui, que é uma maca que foi... uma maca que está comercializada pela Calmac, né, que foi construída por uma aluna nossa de fisioterapia. Então, para pronar gestantes, assim, com idade gestacional acima de 32, a gente só pronou usando a maca. Porque aí o volume abdominal já é muito grande, aí é mais difícil de pronar. Até 32 a gente prona com coxinho normal mesmo. Mas depois de 32 aí já é bem mais complicado. E monitorizar depende muito se a paciente é obesa ou não, né? Se a paciente não é obesa, pela lateral a gente consegue fazer a cardiotoco. Mas se ela é obesa, a gente não consegue, né? Que aí dificulta também, né? Luciano, uma pergunta para você, assim, que eu acho que serve muito de exemplo para todo mundo. Pronar essa paciente antes da intubação, qual que tem sido a experiência? Vocês têm gostado disso? Para o serviço com menos recursos, não seria isso uma estratégia boa até você, né, às vezes, melhorar um pouco a condição da paciente? Então, eu acho que é uma opção super boa, Gabriel, mas é difícil da gente conseguir que a gestante... eu tenho um pouco de dúvida, sabe? Até quando eu coloquei aqui no slide que a gente fala que a paciente ficou agitada, né, ansiosa. Eu não sei se isso é ansiedade e agitação, se a agitação é de ansiedade ou se já é de baixa oxigenação. Né? Então, o que a gente vê é assim, o momento bom para pronar seria quando ela começa a precisar do catéter de O2, porque ali ela está mais tranquila, né? Então, você consegue pronar, e aí ela consegue ir acostumando com aquilo, né? Deixar para tentar pronar alguém, quando a pessoa já está ali precisando de 4 litros, 5 litros, aí eu acho que a agitação, eu tenho bem dúvida se não é da baixa oxigenação, sabe? Eu fico muito preocupada quando a gente fala assim, a paciente não colabora, ela é muito estressada e tudo, gente. Não é isso não, sem oxigênio, eu acho que fica todo mundo angustiado mesmo, né? Então, eu acho que isso é interessante, mas eu acho que é uma opção super boa, e aí a gente pode ir tentando, né, o mínimo de 30 minutos pronado seria o ideal, e a paciente pode ir girando, né? Então, prona, lateral do outro lado, vai tentando. Então, seria a partir do momento que colocaria o catéter de O2, então, nessas pacientes. Até chegar a progredir um pouquinho, você já está questionando, né, gente? Eu acho que sempre é benéfico, mas não sei se ela aguenta. Perfeito. Então, eu acho que se a gente começar assim que precisa do catéter, a chance dela aguentar é melhor, né? Então, quando a gente começa já no comecinho, é mais fácil do que, por exemplo, alguém que está em máscara. É uma coisa a mais, né? Você tem a máscara, mais a pronação, então uma coisa que a gente sempre fala para a pessoa conseguir ficar é assim, tenha calma, você tem que ficar ali do lado e falar, tenha calma, vamos esperar uns 15 minutos, você vai ver que você vai estar se sentindo um pouco melhor, né? Para a pessoa conseguir acostumar com aquilo. Porque os primeiros minutos eu acho que dá a ansiedade aumenta, né? Não acha, Suí? Acho. Ficar com aquilo. Isso está me parecendo muito trabalho de parto, né? Você tem que fazer analgesia antes que a mulher saia do corpo. Porque chega uma hora que ela não consegue mais, fica muito agitada, né? A mulher perde o seu controle. Acho que é isso que você está falando, né, Rosana? Eu acho. Você tem que
tentar fazer antes, né? Muito bom. Rosana, outra coisa interessante desse caso seu foi também assim, né? Pacientes, que vale destacar, né? Essas pacientes, como elas pioram ali em torno do sexto, sétimo dia, né? Então, o monitoramento dessas pacientes também, né? No manual a gente coloca de uma forma muito clara, no início, né? Nos primeiros 7 dias ele pode ser mais tranquilo, né? Ali em torno do sexto você já tem que atentar, mas a partir daí até o 10º tem que ser diário, e atualmente a gente prolongou isso daí, porque as pacientes agora, essa paciente é de 2020, né, Rosana? As pacientes agora, elas estão, às vezes, fazendo essas complicações ou necessitando mesmo de tubo numa fase mais tardia, né? Até uma coisa que chama atenção, né? Aumenta a mortalidade, mas arrasta mais a doença, né? Nessa fase inflamatória, assim, uma coisa que tem chamado a atenção. E paciente, gente, com queixou de espinéia, queixou um mal-estar grande, não tem que ficar em casa, não, tem que fazer avaliação. Essas pacientes obstétricas, a gente tem que chamar a atenção exatamente para o momento de elas saírem dessa abordagem remota e elas também, né, procurarem o serviço de saúde. A Rosana mostrou, em 1 hora a paciente estava piorando, né? No 9º dia ali, ela estava descendo ladeira mesmo, foi quando ela entubou. Então, vale a pena a gente também chamar atenção para esses detalhes que estão, assim, todos eles estão descritos no manual, né? Então, assim, vale a pena. E também, né, observar as condições da paciente, né, gente? Existem as tabelas no nosso manual, né, que colocam o que é uma paciente leve, uma paciente moderada, uma paciente grave. E a Rosana, no início da apresentação, ela chamou muita atenção. Essa paciente começou já com 30 incursões respiratórias por minuto, se eu não me engano. Isso é critério de gravidade de paciente grave, né, dentro do manual. Então, assim, é importante que as pessoas classifiquem a paciente e tenham um manual para apoiar isso. Tem tabelas que colocam para vocês qual é a paciente, né, quais são os critérios de gravidade e quais as medicações que você vai entrar, porque a Rosana também sinalizou, já de imediato iniciou antibiótico, né, manteve pela infecção, essa paciente, ela começou com enoxaparina, e se ela está depois do 7º dia, né, é uma paciente que, igual ela disse, começou catéter, você tem que pensar em fazer para ela já a corticoterapia também, né, então isso daí são dados importantes da gente ter, que é fácil, ali no manual ele já te apresenta isso, você bate o olho, você classifica, né, e você vê. Né, se vocês me permitirem, eu vou até apresentar essas tabelas aqui para as pessoas que não estão, né, que não estão tão habituadas assim, para que elas possam ver de uma forma assim, até bastante, né, objetiva e rápida, porque eu acho que a discussão que tem sido feita aqui, ela tem abordado esses temas. Mas é importante a gente ter isso em mente, gente. Esse manual, ele é extremamente útil, está finalizando a atualização dele, que vai vir com algumas novidades, mas o padrão, ele vai se manter o mesmo, né? Então, aqui você coloca as pacientes, você olha nesse quadro, vê os sintomas. Essa paciente, ela é leve, ela é moderada ou ela é grave. Se ela tem dispneia ausente, se ela não está com mal-estar muito grande, ela é leve. É uma paciente que, se está nos 2 primeiros dias, usar o oseltamivir, não precisa de exame. Né? Paciente que já passou dias, está com saturação caindo, gestante abaixo de 95, incursões respiratórias maior que 24, é paciente que tem que internar. Aí é paciente para avaliar antibiótico, heparina, corticoterapia a partir do 7º dia, né? O oseltamivir estiver nos primeiros 2 dias, mas usualmente ela não está nos 2 primeiros dias nessa fase. Ou se essa paciente é grave, né, gente? Aí redobrar o cuidado dela, e essa paciente tem que ficar muito atenta por necessidade de CTI. Então, vocês estão vendo, assim, que no próprio manual, gente, se a gente fala assim, mas está difícil para eu conseguir identificar isso no meu serviço. Pega o manual, olha os critérios dos quadros clínicos, vê qual é a propedêutica que deve ser proposta e qual que é a abordagem dessa paciente. Eu acho que isso daí são coisas que o nosso manual ele trouxe de uma forma muito didática, né, e que ele facilita. Você não precisa estar no Hospital das Clínicas, todo mundo gostaria de estar no Hospital das Clínicas nesse momento, né, Rosana? Maior experiência do país é de você. Não sei, não. Não, se tivesse uma gestante com Covid, ela ia querer estar aí, viu? Porque, na verdade, é o grupo com maior experiência no país, que, na verdade, muitas das coisas têm se aprendido no dia a dia. Então, assim, é importante a gente ter isso. Agora, o manual traz um pouco dessa experiência, que a Rosana, ela faz parte desse grupo, ela trouxe muito dessa experiência para o manual. Então, consulte o manual, gente. Ele ajuda muito, né, de uma forma geral. Então, acho que, sim, são coisas importantes da gente ter em mente, assim, para essas pacientes, né? Eu acho que, assim, reforçar a vacinação, né, gente? Assim, é uma doença que tem um jeito de mitigá-la. Vacinar, diminuir a transmissão do vírus na sociedade.
E se nós não vacinarmos, deixarmos grupos grandes sem vacinar, essa doença ela não acaba. E as gestantes, elas são um grupo realmente que, no momento, apresenta uma alta morbimortalidade pela Covid, né, e que está impactando também nos recém-nascidos, né, gente? Que a prematuridade é um problema, né? Então, toda essa situação realmente tem sido uma discussão que a gente tem que fazer nos nossos serviços. Então, acho que é importante. Gabriel, o que eu queria falar é uma coisa que tem me assustado, é a quantidade de pacientes de nível até esclarecidas, né, que falam, eu tive uma Covid leve, mas eu tomei corticoide desde o primeiro dia, antibiótico e um monte de coisa. Então, reforçar, e a gente tem visto também em algumas reuniões que algumas gestantes evoluíram mal e que elas foram tratadas inicialmente com corticoide, né? Então, ressaltar isso que foi perguntado já aqui, que corticoide, alguns medicamentos na gestante com Covid só serão feitos na internação. Então, ela necessitou da internação, é quando você vai fazer o corticoide, que nem essa paciente também fez primeiro uma tomografia, mas ela não fez de imediato o antibiótico, ela entrou com antibiótico no momento em que se viu a associação da infecção bacteriana. Então, não existe um coquetel pronto, né, Rossana? É um passo a passo, e insistir nisso, que o corticoide antes do 7º dia vai ser muito pior para a paciente do que benéfico, né? Isso já é conhecido, né, Suê? Na sepsia é a mesma coisa, né, Rossana? Não é uma coisa assim nova esse conceito, né? Eu acho Mas é impressionante como é feito, Gabriel. Acho que o maior problema é o que a Covid complica muito para a gente, né? É a gente ter que entender que não tem o que fazer, né? Não ter o que fazer é uma coisa que eu acho que é muito difícil para médico aceitar, né? Então, por exemplo, chega na loucura de que as pessoas dão um antibiótico para tentar matar um vírus, entendeu? Isso é uma coisa insana, né? Quem vai dar um antibiótico para tratar e matar um vírus, né? Então a gente vê algumas coisas que vão para esse lado, né? Então, acho que aquela ansiedade, né? Por exemplo, o trabalho de corticoide, ele é muito claro de que o corticoide só melhora para quem está usando O2. E como é que todo mundo está dando corticoide? Então assim, né? Já está se discutindo muito o quanto está piorando a questão, por exemplo, da resistência bacteriana à azitromicina. Então, eu concordo com a Suê, sim. E às vezes, até no meio médico, né, Suê? Às vezes, você vê que tem um médico ali. Susana, eu tive uma colega médica que me ligou para perguntar uma indicação de um infectologista, porque o irmão dela, médico também no interior, estava tratando a mãe com corticoide e antibiótico. E ela falou para mim, eu não concordo com ele, mas eu não... E aí, então, eu ofereci para ela o nome de um infectologista. Então, você vê, o próprio médico tratando a mãe, desse desespero de se fazer alguma coisa, né? Então, tem algumas coisas que não vão, talvez, fazer tão mal, mas o corticoide vai, a cloroquina vai, né? É importante a gente ter em mente qual a medicação de usar em cada momento, porque ela está relacionada a fases da doença, né? Assim, antibiótico para quando está infecção, corticoide, a hora que está ali depois do 7º dia, está precisando de O2, é um paciente mais grave, né? E assim, essa ansiedade, ela é muito comum, né, no meio, assim, de igual vocês sinalizaram, assim, as pessoas, às vezes, elas querem, e aí entra um pouco também, gente, eu não sei se vocês têm observado isso, mas os pacientes, eles não querem simplesmente ir para o hospital mais. Eles acham que ir para o hospital que é o problema, e não a gravidade da doença. Então, eles chegam a não ir para o hospital, porque falam assim, não, se eu for para o hospital, eu sei que os pacientes que vão para o hospital ficam graves, mas, na verdade, eles estão graves e, por isso, eles necessitam do hospital. E o atraso disso leva os pacientes a ficarem, né, cada vez mais graves. Mas isso também gera essa ansiedade, eu acho, eu tenho, assim, discutido com alguns colegas e eles têm colocado de uma forma muito clara. Às vezes, é pedido alguma medicação para você não precisar ir para o hospital. E, às vezes, o que você não pode ficar é em casa. Às vezes, é o momento de você ir para o hospital mesmo. Então, tem, assim, esse contraponto, né, mas é um contraponto que tem que equilibrar. A gente não precisa sair para a rua para fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, para não pegar Covid. Mas quando precisa de atendimento de serviço de saúde, gente,
tem que ir, né? A hora que você vê que o paciente está piorando, está aumentando a dispneia, tem que fazer uma visita para ver frequência respiratória, saturação de O2, pelo menos, né, frequência cardíaca, pressão arterial, pelo menos para ter uma avaliação inicial. Ver se tem esforço respiratório ou se não tem, que são condições de, né, que sinalizam uma doença mais avançada. E eu acho que isso daí também interfere, sabe? Assim, o hospital se tornou o vilão. Porque antigamente era o médico, né, no interior de Minas, né, Rosana? Era assim, né? Eu não vou no médico, não, porque toda vez que eu vou lá, ele fala que eu tenho uma doença diferente. Né? Mas, na verdade, o problema é que a pessoa já tem a doença, né? Não é o médico que está criando a doença para ele. Então, é mais ou menos esse mesmo conceito que está se colocando. É importante não perder o timing. Gabriel, sabe uma coisa que a gente teve aqui? A gente teve uma paciente que tinha que é outra coisa também que é bem complicada. A gente teve uma paciente que tinha um oligoâmnio importante, né? Ela tinha um ILA de 2, tinha 36 semanas, tá? Ela estava já num catéter nasal de alto fluxo e tinha critério para intubação, então a gente já estava programado para intubar e fazer o parto. E aí ela não queria ser intubada, de jeito nenhum, porque o que na cabeça dela, se ela fosse intubada, ela ia morrer. Por quê? Porque tem muitas vezes, sai muito na mídia, né, que, por exemplo, 80% de quem foi intubado morreu. Conclusão da gestante, se eu intubar, vou morrer. A culpa é da intubação. Né? E aí, eu cheguei aqui de manhã, estava o maior bafafá e tudo, aí eu fui para UTI falar com ela, aí ela falou para mim assim, não, mas eu não quero entubar, porque se eu entubar eu vou morrer. Aí eu virei para ela e falei, olha, eu preciso te dizer uma coisa, assim, super séria, se você não entubar, você vai morrer, isso eu te garanto. Agora, a sua chance de não morrer é entubar. Ela falou, mas doutora, mas eles falam que quem entuba morre. Aí eu falei, vamos pensar, você precisa de oxigênio. O jeito de receber oxigênio é o tubo. Se você não entubar, o que acontece com você? Não recebe oxigênio. E quem não recebe oxigênio, o que acontece? Aí ela falou, melhor entubar. Mas olha o trabalho que a gente tem por informação colocada errada, né? Então, acho que isso é bem importante a gente discutir também, né? Sim. Né? Eu acho que essas orientações são importantes, né? Esse apoio psicológico dessas pacientes também. Alguns lugares têm feito, desde a admissão, mesmo na internação, né? Obviamente que eles não orientam se vai entubar ou não, né, Rosana? Que aí também assusta, né? Não dá, né? Mas esse apoio de tratamento, de mostrar qual que é o plano vamos dizer assim, o plano terapêutico para alguns pacientes que estão em melhores condições, alguns serviços têm feito isso em Minas, né? E isso tem sido, assim, interessante no que diz respeito, assim, até como que eles estão lidando melhor com o tratamento. Não são muitos lugares, não, mas quem tem feito tem chamado essa atenção, tem quebrado o paradigma da internação, né? Não diria da intubação, porque eu acho que, assim, não tiveram tempo para avaliar, então acho que não dá para dizer, mas esse paradigma, assim, está internado, é o fim da linha. E não é, ou talvez aliás, é a única forma de não ter o fim da linha, né? Então, isso é importante ressaltar para os pacientes. Mas, mais do que isso, vacinar. Isso. Gente, eu acho que agora já está ficando no avançar da hora, né? Rosana, você quer fazer alguma consideração? Não, eu acho que a única coisa que a gente poderia estar falando para todo mundo, né, especialmente para quem está aqui do estado de São Paulo, mas mesmo quem não for, a SOGESP vai estar fazendo lives abertas para a população geral. São 5 lives a partir de hoje, então de hoje até sexta, depois na segunda novamente, às 7 horas da noite, das 7 às 8, onde vão ter 3 especialistas lá para tirar a dúvida da população de gestantes e puérperas sobre a vacinação, tá? Então, pelos canais oficiais da SOGESP, então Facebook, Instagram, YouTube, né, entrando na página do canal Saúde Mulher, dá para ir para o link também, e aí se vocês puderem estar divulgando para a gente ver se a gente consegue aumentar a vacinação aqui no nosso estado, para a gente ficar livre de tudo isso o mais rápido possível, tá bom? E todo mundo trabalhe para essa vacinação aí,
e agradecer muito, Gabriel, a Suê, pela parceria, pela oportunidade que a gente tem de estar trabalhando muito, e o pessoal da saúde da mulher, que tem feito um trabalho incrível aqui em São Paulo. Acho que eu vi que eles estavam por aqui também. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Rosana. Professora Suê. Rosana, então eu queria, assim, dizer que foi uma tarde, assim, muito proveitosa, muito honrada de estar com você e com o Gabriel aqui, e com colegas que eu vejo aqui. Estou vendo o Marcos, da Casa Maternal, Leonor Mendes de Barros, cumprimentar a todos aqui de São Paulo, né? O DRS1 também, que eu vi aqui a secretaria, e dizer que eu tenho muito orgulho de ser paulista aqui, Gabriel. E dizer assim que parabéns a Rosana pela sua liderança na SOGESP, por essas iniciativas como a de hoje, dessa live, né? Eu acho que você trabalha dia e noite, Rosana, todos os momentos aí, e essa organização acho que saiu assim rapidamente, né? E que o que a gente puder fazer, né, Gabriel, para estar junto, apoiando, porque é importante para todo mundo, né? Que ela cresça e que ela se espalhe, que ela se prolifere em todos os estados, todas as sociedades de ginecologia e obstetrícia aí do nosso país, né? Com essa questão aí com a população também. Então, muito obrigada e boa tarde para todo mundo. Então, eu gostaria de agradecer também. Para mim foi um privilégio estar aqui discutindo com vocês, tá? Suê, Rosana, parabéns pelo trabalho. Rosana, mineiro gosta de bater prosa, né? Então, assim, a gente vai conversando aqui no Tem Fim. Para a gente foi um privilégio o que a gente teve aqui hoje dessa discussão, né? Tanto da questão da assistência ao parto, quanto da questão relacionada à progressão do oxigênio. Então, sim, muito obrigado pelos aprendizados, Rosana. Obrigado a todos por participarem e se importarem, né, gente, com nossas mulheres, que elas realmente têm sofrido muito nessa pandemia, e é a presença de vocês aqui fazendo o seu papel nas suas instituições que vão poder ajudar muito nessas pacientes nesse momento. Obrigado a todos também. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau.